Nesse vídeo nós vamos falar sobre o artigo mais polêmico da portaria 166, que regula a atividade dos CACs e que está gerando uma confusão geral nos grupos. Roda a vinheta aí. E se você quiser ter acesso a tudo o que você precisa saber para continuar sendo CAC, para evoluir no mundo do esporte, tem um link aqui embaixo na descrição para você entrar na nossa comunidade 1%, onde eu coloco a maior parte do meu conteúdo. Te vejo lá. Seção 2, artigo 22 da revalidação do registro, lá no parágrafo 11. Vamos ler para não gerar nenhuma dúvida. O atirador desportivo que possuir armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado por ocasião da revalidação do CR, deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o referido nível, ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente à publicação do decreto 11.615 de 2023. Atenção! Então, as armas adquiridas anteriormente à publicação do decreto 11.615, apenas as restritas, as permitidas não. Isso vai dar uma confusão danada, mas apenas as restritas adquiridas anteriormente, elas vão permanecer no seu acervo, independente da quantidade de níveis aqui superior ou que você está enquadrado, tá? Você vai conseguir renovar o seu CR, mesmo com essas armas a priori, tá? E aqui no parágrafo 12 ele diz: as armas em desacordo quanto à quantidade e quanto ao uso permitido ou restrito, estabelecido para o nível comprovado, conforme o artigo 11, deverão ser transferidas ou entregues à Polícia Federal para destruição no prazo de 90 dias do recebimento da notificação de indeferimento do processo de revalidação do CR. Isso aqui é o que está gerando um caos e um pânico generalizado em tudo que é grupo. O que esse artigo quer dizer na minha interpretação, tá? Você pode, por exemplo, amanhã comprovar nível 3. E no momento da revalidação do seu CR, você não conseguiu fazer as 20 habitualidades para cada calibre que você tem, ou você adquiriu novas armas nesse período e não conseguiu cumprir as 20 habitualidades para cada calibre que você tem, você foi rebaixado de nível. Rebaixado de nível, você tem que adequar o seu acervo. Tá? As armas adquiridas antes do decreto 11.615 ficam ali numa situação paralela, numa situação a par. Elas não vão contar para adequação do seu nível, apenas os equipamentos para frente. Isso é o que dá a entender aqui desses artigos, tá? Tá super mal escrito. O 11.615 gerou uma baita de uma confusão, tá? Os níveis, eles falam de novas aquisições, eles não falam de limite de acervo, de tamanho de acervo. Está omisso aqui a quantidade do tamanho do acervo de cada um, mas o que eu entendi desses artigos é isso. Então não precisa ter pânico, você vai manter o seu acervo adquirido antes do 11.615, sim, independente do seu nível, desde que você comprove as 8 habitualidades mínimas para cada calibre que você tem. Isso sim, você vai ter que, para cada calibre que você tem, cumprir pelo menos 8 para ficar no nível 1 e manter o seu CR daqui para frente, tá? Então é uma notícia que tranquiliza alguns aí que estão mais em pânico, mas que chamam para essa responsabilidade de daqui para frente cumprir as habitualidades para cada calibre que você tem. Não é para cada arma, é para cada calibre. Tá? Então, até segunda ordem, até revisão de interpretação, até qualquer esclarecimento, até futuros DIECs, é isso que eu estou entendendo do artigo 11. Como eu sempre falei aqui no canal, existe um desenho para o confisco. Existe, esse desenho existe. O fato de tudo vencer ao mesmo tempo, um pouquinho antes das eleições, lá no dia 21 de agosto de 2026, é um chamado de atenção, inclusive para a segurança da nossa democracia. O que vai acontecer com essas pessoas que estiverem irregulares, ou que não conseguirem protocolar suas revalidações, ou que o Exército não conseguir analisar? O que vai acontecer com essas pessoas? As pessoas vão poder exercer o direito ao voto, por exemplo, ou elas vão ser impedidas por alguma razão que a gente ainda não sabe? Então, existe sim uma preocupação muito grande, existe um cenário catastrófico sendo desenhado para 21 de agosto de 2026. Eu acho que até lá as instituições do país precisam reagir ao que foi desenhado aqui com relação aos proprietários de armas, que adquiriram seus equipamentos lícitos e não estão causando problema nenhum para a sociedade brasileira, é importante que seja dito. Então existe um cenário perigoso, mas cuidado com os terroristas de grupos aí. Tá? O decreto aqui, ele faz a ressalva do artigo 79 do decreto 11.615. A princípio, as armas adquiridas até então serão mantidas, tá? Mas se você tem muitos calibres, se você tem um acervo muito grande, talvez fosse interessante pensar na adequação desse acervo a partir de agora, porque você vai precisar comprovar, no mínimo, 8 habitualidades para cada calibre. Beleza? Sou o Thiago Almeida, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!